nossa aula. Bom, começamos aqui a Semana da Empreendedora, tá? Como que vai funcionar? Vou dar uma breve explicação para vocês. Eu sou Luíse Moura Cruz, sou especialista em vendas, tá? Vou dar a aula de amanhã. Minha aula não é sentadinha, não. Minha aula é em pé, que eu não consigo ficar muito parada, não. Então, hoje, a gente vai começar com inteligência emocional para o empreendedorismo, tá? Por que que a gente inicia com inteligência emocional? Porque a gente acredita que essa é a ordem correta no empreendedorismo. Primeiro, a gente tem que ter inteligência emocional para poder lidar com as dificuldades e com a superação. Depois, a gente tem que saber vender o nosso produto. E depois a gente tem que saber administrar a grana que a gente ganhou com as vendas. Então, primeiro a aula vai ser de inteligência emocional, amanhã vai ser de vendas e na quarta-feira vai ser de finanças. Então, no final, até quarta-feira, nós vamos finalizar a semana gratuita, que é a Semana da Empreendedora. E depois a gente entra no projeto pago, que chama Projeto Mulheres Foda, tá? Que vai ser totalmente baseado nesses 3 pilares de conteúdo: inteligência emocional, vendas e finanças para o empreendedorismo feminino. Então, hoje vou passar a palavra aí para a Rô, que ela vai dar uma super aula para a gente de inteligência emocional. Rô é psicóloga, é coach, é super aí renomada na área dela e vai trazer para a gente um pouquinho desse conhecimento. Rô, segura aí que a bola é tua. Obrigada, lindona. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz e Lucila. Prazer estar aqui com vocês. Meninas, eu quero ver vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras, sim, para eu falar para vocês. Eu quero falar com vocês. Eu quero ter esse prazer, esse privilégio de ver vocês. Fernanda, prazer, querida, seja super bem-vinda, viu? Muito bacana. Vamos lá, galera. Alice, Lucieva, Maria da Conceição, Não tem Dalet. problema se tiver descabelada. Não tem problema se a casa tiver uma bagunça. Porque as únicas pessoas que tem que estar arrumada aqui somos nós 3 professoras, né? Pode até estar de pijama, não tem problema. Quando fico assistindo aula, vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção da minha cara de barraca. Na verdade, até fazer reunião hoje em dia eu tenho feito com cara de barraca. Né? Só quando o cliente é novo que eu não faço, mas sem ser... Para não assustar logo, né? Entendeu? Já estou me habituando. Outro dia eu fiz uma reunião de forecast num treinamento que eu estou fazendo de pijama, sabe? Mas, assim, todo mundo já me conhece, já sabe que eu sou competente, então já posso fazer reunião de pijama. Ninguém liga mais, não. Exatamente, é reputação, né? Reputação. O povo da marca pessoal não ouça a gente nesse momento. Não. Exato. Então, aqui meninas, só entre mulheres. Pois é. Tá então, meninas, olha, eu tenho certeza que essa nossa semana, né, esses nossos 3 encontros vão ser muito legais. Primeiro, porque a gente está fazendo isso com muito carinho e porque vocês estão aqui. A gente fazer essa troca é uma coisa maravilhosa. Então, e falar de inteligência emocional é a gente falar de gente, falar de pessoas, tá? Então, eu quero começar aqui, acho que eu já vou começar mesmo, né? Deixa eu só dar uma olhadinha no pessoal que está aqui. Quem está chegando, pessoal, eu estou pedindo para abrir as câmeras, tá? Para a gente se ver. É importante que a gente se veja, que haja aqui um entrosamento, tá bom? Pode ficar de pijama, pode ficar descabelada, pode ficar de qualquer jeito, mas venham aqui. Isso, Alice, a mulher de decisão. É isso, boa. Gostei. Então, meninas, olha, eu vou começar primeiro com uma história real, tá?
Eu tenho um cliente que ele é um cara muito bem sucedido no que ele faz. Ele é uma pessoa de renome e ganha muito bem, mora muito bem. E aí, ele é uma pessoa que tem um comportamento, tinha um comportamento muito voltado mais para o cognitivo, até porque a profissão dele, segundo ele, né, exige, né, que ele tenha uma postura mais séria, mais dogmática, e por aí vai. Até que um dia ele teve um problema de saúde que ele não fazia ideia. Vocês são de. Ah, tá. Não fazia ideia do que era aquilo. Começou aí alguns médicos e nada, não tinha uma explicação real para aquilo, né? Muito bem. E a mulher dele já tinha sido minha cliente, já tinha sido minha aluna. E ela me manda uma mensagem: Rô, preciso de você. E aí relata um pouco, né? Falei, olha, a primeira coisa é saber se ele está afim, né? Porque não existe um processo onde só um lado queira, né? É importante que dois lados estejam com essa disponibilidade. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar e eu converso com ele, vamos ver se a gente consegue fechar um processo. Gente, foi incrível. Eu vi o cara que eu já conhecia, extremamente seguro, controlador, senhor de si, desabando. Eu não sei o que é isso. E aí, pessoal, estamos juntos nesse processo até hoje. Isso já faz, acho que 8 meses, não é? E ele não quer parar. Ele já não tem mais os sintomas, tá? Mas ele não quer parar. Por que eu trouxe esse caso? Por algumas razões. Primeiro, ele não quer parar porque ele descobriu que ele não se conhece. E esse processo de autoconhecimento tem sido fantástico para ele. E a segunda razão que eu quero dizer para vocês é que, assim, muitas vezes a gente não se dá conta do tanto que o emocional influencia a nossa vida. Às vezes a gente quer tanto alguma coisa e a gente olha para vendas, como vai acontecer, que é fundamental, a gente olha para finanças, que é fundamental, e esquece da inteligência emocional. Porque num determinado momento, acionado um gatilho, gente, não tem cognitivo que segure. Não tem. Então, a inteligência emocional não é só aquela competência que faz com que a pessoa se mantenha, por exemplo, no seu trabalho, né? Porque é muito comum dizer que você entra pela competência técnica e se mantém pela competência emocional. E isso é muito verdade. Mas o que é, de fato, a inteligência emocional? Não é? Como é que eu faço com que a inteligência emocional faça parte da minha vida? Como é que eu desenvolvo isso? Como é que eu lido com isso? Não é? Então, a primeira coisa é a gente entender de uma forma muito simples, não é? O que é a inteligência emocional. Inteligência emocional é a forma como eu lido comigo e com o outro. Imagina esse meu cliente com todas as realizações dele ok, com todas as conquistas ok, e aí recebe uma rasteira. Ele não sabe como ele lida com isso. Ele não sabe lidar com ele mesmo. Ele não se conhece. Então, imagina que a gente passa 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos da vida e não se conhece. Quantas vezes acontece uma situação e a gente fala assim, putz, por que eu fui me comportar daquele jeito, cara? Eu não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo, não devia ter pensado aquilo. Isso vai acontecer.
sempre na nossa vida, mas vai acontecer muito menos e de forma muito diferente se eu começar a me conhecer, a me perceber. Então, pessoal, eu trouxe esse fato porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas está tudo muito tranquilo. Basta um gatilho disparado para a gente saber que não está tudo tranquilo. E que existem coisas debaixo do tapete que a gente vai colocando a nossa vida inteira. E muitas vezes camuflada por resultados positivos, muitas vezes camuflada por relacionamentos positivos, mas que aparece, em algum momento aparece. Por quê? Quando a gente camufla para debaixo da parede, a gente deixa um rabo do lado de fora. E na hora que a gente pisa nesse rabo, a gente levanta o tapete, a gente vê o tanto de coisa que está debaixo dele. Eu costumo dizer, pessoal, que a forma como a gente se comporta é só uma ponta do iceberg. Por baixo do iceberg existe um bloco de gelo que nós vamos cuidando de confeccionar esse bloco de gelo. A gente vai confeccionando, a gente vai tratando para que ele cresça sem que a gente saiba. As notícias que vão chegando para a gente, muitas vezes a gente acha que as notícias são, não, mas eu só estou ouvindo, eu só estou assistindo. Não é verdade, pessoal. Tudo que nos chega através dos estímulos que nós temos, dos 5 sentidos, que é dessa forma que a gente percebe o mundo através dos nossos 5 sentidos, a gente absorve e tem uma leitura sobre aquilo. E que muitas vezes essa leitura não é uma leitura clara. A gente não sabe que leitura que se faz. Sabe quando que a gente descobre a leitura? Quando a gente tem um desdobramento de resultado desse comportamento. Então, é muito comum chegar para mim e falar assim, Rô, eu estou com síndrome do pânico, eu estou com depressão, mas, cara, não tinha nada, eu não entendi o que foi que aconteceu. É porque o que acontece é que existem estados, chega um determinado momento que o corpo não aguenta mais. Então, entra em ebulição, e aí aquilo aparece. Mas não aparece do dia para a noite. Não existe o de repente. De repente, não existe o de repente. Pode ter certeza disso. Se a gente fizer uma análise dos nossos comportamentos, dos nossos resultados, a gente vai sacar que a gente veio numa construção, ou não. Mas o resultado ele foi proveniente de alguma coisa. Então, a atenção para a inteligência emocional é algo que a gente deve dar sempre, porque isso é cultivado diariamente. Vocês não vão dormir hoje inteligentes emocionalmente por conta da aula e vão acordar amanhã 100%. Não é isso. Mas vocês vão ter uma coisa chamada consciência. O que é isso? Coisas que eu não sabia e que eu passo a conhecer. Então, a partir desse momento, eu tenho consciência. E quando eu tenho consciência, eu esqueço o vitimismo. Eu não sabia, eu sabia sim, porque agora eu já tenho consciência. E isso é ótimo, porque quando eu tenho consciência, eu gero uma coisa chamada responsabilidade ativa. O que é responsabilidade ativa? Eu sou responsável pelos meus comportamentos, porque eu estava sabendo o que era. E isso é maravilhoso, porque se eu estou sabendo de algo agora, significa que eu posso modificá-lo se ele não estiver legal para mim. Até aqui, tudo bem, pessoal? Sim? Tá claro? Fiquem à vontade para me interromper quando vocês quiserem, tá bom? E aí, agora eu quero trazer uma metáfora. Eu trouxe um caso real e agora eu quero trazer uma metáfora. A metáfora é o seguinte: existia um pescador que estava na beira do rio, sentadinho lá, com a varinha dele. 2 rapazes chegaram e sentaram na beira do lago, ao lado dele, e começaram a observar esse pescador. Esse pescador pescava um peixe grande, devolvia para o rio.
Quando ele pescava um peixe pequeno, ele guardava no cesto. E isso ele fez repetidamente. E os rapazes não estavam entendendo. Por que um conversava com o outro? Mas por que quando vem um peixe grande ele devolve? E ele só fica com peixe pequeno? E aí, de tanto pescador jogar peixe grande fora, de volta para o rio, e ficar com um peixe pequeno, os rapazes perguntaram para ele: senhor, por que é que quando o senhor pesca um peixe grande, o senhor devolve para o rio, e quando o senhor pesca um peixe pequeno, o senhor coloca no seu cesto? Ah, meu filho, simplesmente porque a frigideira da minha casa só comporta o peixe pequeno, não comporta peixe grande. Qual é a moral da história, gente? Não é o peixe que tem que ficar pequeno, é a frigideira que precisa aumentar. A gente precisa expandir, crescer, evoluir. Porque enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar com uma frigideira pequena. E a inteligência emocional, ela faz isso, ela expande horizontes, ela cresce no mundo de possibilidades, ela gera oportunidades. E aí eu estou pronta para enxergar essas oportunidades. Então, gente, quando a gente entende, tem uma frase do Aristóteles que eu gosto muito, que ele diz assim, olha, qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Isso é inteligência emocional. Não é sangue de barata, não é olhar e dizer, não é isso, gente. Isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional é um comportamento assertivo. É você saber que você vai falhar, mas que você sabe o que você falhou, como você falhou, por que você falhou. E você tem como olhar para tudo isso e ressignificar. Quando que isso acontece? Quando a gente entende um conceito simples. O óbvio não existe. É óbvio para quem? Quando eu digo que inteligência emocional é a forma como eu me comporto comigo e como eu me comporto com o outro, significa que o outro é o outro, eu sou eu e nós somos diferentes. Então, a partir daí, não existe o óbvio. Quantas e quantas vezes a gente se irrita com alguém porque a gente fala, nossa, mas isso é tão óbvio. Mas é óbvio para quem? Pode ser que seja para você, mas pode ser que não seja para o outro. Então, entender e respeitar não significa concordar. Inteligência emocional é quando eu olho para a pessoa e eu entendo que ela pensa e se comporta diferente de mim. E que está tudo certo. Não há problema nenhum. Se essa pessoa está dentro do mundo corporativo e no mundo corporativo existem regras, essas regras vão ser cumpridas. Agora, existem formas e formas de cumprir essas regras. Se elas estão dentro dos valores, ok. Se ela está dentro da missão da empresa, show. Se ela está na visão e na missão e nos valores, show de bola. Mas existem formas e formas. Então, a flexibilidade é a primeira condição para o sucesso. A rigidez faz com que o sucesso se afaste de mim. A flexibilidade faz com que eu enxergue portas, que eu posso testar oportunidades e encontrar o sucesso. O sucesso também ele é totalmente subjetivo. O que é sucesso para mim pode ser que não seja para Alice, pode ser que não seja para a Tariana. Ok. Mas é atrás dele que muitas pessoas buscam o sucesso. Então, o sucesso é o quê? A realização? É alcançar os objetivos? Sucesso, a gente vai... gente, esses assuntos todos a gente vai aprofundar bastante no nosso curso, tá? Então, a minha preocupação aqui
de trazer todos esses conceitos para vocês já irem aplicando, tá? E a gente vai fazer uma ferramenta aqui também. E aí, pessoal, quando eu digo para vocês que o óbvio não existe, ele não existe por uma razão também, que são as crenças. O que são crenças? São coisas que eu acredito. Mas são coisas que eu acredito hoje. Não só. Eu acredito hoje porque eu tive um referencial no passado. Ok? E aí a gente tem crenças primárias e crenças secundárias. Algumas pessoas chamam, algumas teorias chamam de crenças centrais, né? O que são as crenças primárias? São aquelas crenças que eu absorvi na minha infância. Tudo que eu vi, ouvi, senti, presenciei, eu gerei um sentimento. Criança, ela não leva para o cognitivo e falar assim, claro, estou entendendo, eles estão nessa discussão porque eles estão buscando a melhor forma. Não existe isso, ok? Então, a criança, ela absorve essas crenças pelos 5 sentidos, é lá que as coisas entram, tá? E aí, ela absorve isso e cresce. Essas crenças, se são limitadoras, elas vão fazer com que a pessoa tenha alguns grandes desafios. Se elas forem fortalecedoras, elas vão fazer com que as pessoas estejam sempre no nível seguinte, né? Como não acontece de ter crença só fortalecedora e só limitadora, a gente lida com as duas crenças, né? É importante que a gente saiba novamente como é que a gente funciona. Então, essas são as crenças primárias. Quais são as crenças secundárias? Aquelas que não são minhas e que eu herdei dos meus pais ou pais substitutos. Por exemplo, imagina que uma mãe tenha medo de altura e a criança não tem essa noção. E aí ela vai dizer, não, pelo amor de Deus, não vamos nessa roda gigante, não vamos nessa montanha russa, porque é altura, porque você pode cair, que pode acontecer. Pum, ali pode instalar uma crença. Não era sua, mas você absorveu. Isso é uma crença secundária. Então, a nossa inteligência emocional, a forma como eu lido comigo e lido com o outro, elas estão no cerne das nossas crenças. Então, Rô, precisa ressignificar as crenças? Sim, precisa. Realmente precisa. Agora, o que é que a gente faz que tem muito resultado legal? A gente entende que a gente cresceu. Então, nós podemos sair desse lugar de vítima, de medo e encarar e fazer a coisa acontecer de forma comportamental. Ok? Então, essa é uma saída muito interessante. Não é o negacionismo de que isso existe. A gente não nega, a gente aceita que isso existe e eu posso ressignificar. Até aqui, pessoal, me fala aí. Tá tudo bem? Sim? Dúvida nenhuma? Não? Muito bem. O pessoal está muito quietinho, ou então está muito sabido. Não é, menina? Eu estou achando mesmo que essa galera tá que tá. E aí, pessoal, quando eu falo que a forma como a gente lida com o outro, assim, ó, cada um de nós, cada uma de nós, tem uma coisa chamada modelo de mundo. O que é esse modelo de mundo? Eu pego aquelas crenças que eu falei para vocês, né? Só saber como ressignifica uma crença limitante. Já já eu falo, Selma. A gente pega aquelas crenças, não é? Que eu falei para vocês. E aí, a gente tem um comportamento X, por exemplo. Se eu trouxer aqui um assunto, um único assunto, eu tenho certeza que nós vamos ter opiniões diferentes acerca desse assunto. Correto? Muito bem. Por que isso se dá? Porque eu tenho uma percepção de mundo minha, diferente.
Eu posso, às vezes, ter uma opinião que concorde com a pessoa e posso ter uma opinião que discorde da pessoa, porque eu tenho modelos de mundo. O que é interessante é saber que cada uma de nós tem um modelo de mundo. Não existe certo, nem existe errado. O certo é o meu. Eu vou ficar sempre defendendo esse ponto de vista, por exemplo. A outra pessoa vai defender o ponto de vista dela. Então, dentro desse contexto, não existe certo, nem existe errado, né? O que existe são mapas diferentes e que vários mapas formam um território. Então, o que é legal? É que eu saiba da minha opinião, que eu saiba da opinião da Luíse, da Lucila, da Tariana, da Selma, e eu guarde lá junto, boto lá no território. Porque pode ser que, neste contexto, a opinião da Tariana, por exemplo, para mim, não faça sentido. Mas, quem sabe, num outro contexto, faça todo sentido. Por que eu vou descartar? Porque é uma opinião diferente da minha? Então, o território é a gente ter vários mundos, vários modelos de mundo para a gente contemplar. Isso é inteligência emocional. O que é a falta da inteligência emocional? Eu me manter no meu ponto de vista. Não. Eu vou me manter nesse ponto de vista, esse mesmo está acabado. Eu posso até me manter no ponto de vista, não há problema nenhum, mas eu preciso flexibilizar isso. Falar, nossa, que interessante, eu não havia pensado por esse ângulo que a Alice falou. Isso é inteligência emocional. Então, eu vou flexibilizando, olhando para as pessoas e entendendo que as pessoas são diferentes. Simples assim. Oi. Vou te dar um exemplo da onde eu testei muito minha inteligência emocional e aí consegui fazer isso. Nas redes sociais, tá? Principalmente no LinkedIn, que é minha rede social de trabalho. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente posta alguma coisa, vem alguém com uma ideia completamente diferente de nós e vai lá e discorda, né? Então, antes, o que acontecia comigo? Eu queria fazer de toda forma a pessoa entender o meu ponto de vista. Agora eu faço ao contrário. Eu começo a tentar entender o ponto de vista daquela pessoa que está lá falando. Cara, por que será que ele está pensando assim? E assim, muitas vezes eu mudo de ideia, sabe? Eu começo a enxergar a situação por outro ângulo. Por exemplo, um dia eu postei que eu fui parada numa blitz e aí eu tive uma grata surpresa que eles estavam dando mudas de jatobá para todas as pessoas que estavam lá com a documentação do carro em dia e tal. Só que no pré-âmbulo aí desse texto, eu escrevi que, tipo, eu detesto blitz, porque não serve para nada, só serve para tentar tirar dinheiro da gente e tal, não sei o quê. Mas nesse dia eu tive uma grata surpresa. E aí algumas pessoas foram falar para mim, tipo assim, você falar dessa forma das pessoas que estão fazendo uma blitz, você está sendo preconceituosa, você está pré-julgando, você está desrespeitando o trabalho das pessoas, né? Se ele está ali fazendo uma blitz, é porque o trabalho dele é fazer uma blitz. E aí eu comecei a enxergar essa situação por outro ângulo, sabe? E tipo, realmente eu fui desrespeitosa com um grupo de pessoas, né? Digamos, são lá guardas de trânsito, na verdade eram pessoas do Detran que estavam fazendo a blitz. Então, tipo, eu fui desrespeitosa com uma categoria, é verdade. Então, eu fui lá, editei o post e agradeci as pessoas que abriram o meu olho para um outro ângulo da mesma situação. Então, isso não foi da noite para o dia, né? Eu levei anos para conseguir fazer isso, mas, assim, quando a gente consegue dar espaço e enxergar o ponto de vista do outro, a gente ganha e muito, não é pouco, não. Perfeito, Lu, é exatamente isso. O comportamento é esse.
Gente, não é fácil, viu? Eu sei que não é fácil. Eu trabalho com isso, eu sei que não é fácil. Eu também sou um ser humano, né? Então, eu sei que não é fácil, mas é perfeitamente possível. Porque, veja bem, isso é um ponto de vulnerabilidade, né? O que a Aloíse acabou de dizer aqui é um ponto de vulnerabilidade. E muitas pessoas ainda confundem vulnerabilidade com fraqueza. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Todos nós somos vulneráveis. E graças a Deus, gente, porque a gente nunca vai ser perfeita. Então, ainda bem que a gente é vulnerável, que a gente pode falar da nossa vulnerabilidade, porque quando a gente fala, a gente traz a consciência, a gente melhora, sabe? Fala, cara, eu nunca tinha pensado que eu estava sendo desrespeitosa com essa classe. Mas, poxa, é um desrespeito realmente, né? Não era a minha intenção. Vamos parar também com essa situação, tá, gente? De não era a minha intenção. Porque por trás dessa não era a minha intenção, a gente fica com desculpinhas, né? Justificativas. Então, não é, eu sei que não é a intenção. Sabe por que que eu sei? Porque todo ser humano, na sua essência, é um ser humano maravilhoso. Todo ser humano. Qualquer ser humano, ele é maravilhoso na sua essência. O que acontece é que, ao longo da vida, algumas coisas vão sendo impressas que vão desviando essas pessoas dos caminhos, né? Mas então, assim, então não há a intenção de fazer o mal. A Luísa não fez uma postagem porque ela tinha a intenção de ser desrespeitosa. Não, ela não tinha essa visão. E que alguém deu um toque nela, né? Então, isso é muito bacana que a gente possa ter essa flexibilidade. E a Selma perguntou, Rô, como é que a gente ressignifica a crença? A gente tem ferramentas para isso. E a gente vai ver essas ferramentas no nosso curso, tá? Eu aqui estou trazendo uma visão mais geral e de aplicabilidade. Então, para seguir essa linha, Selma, a gente pode usar um pouco da terapia comportamental, que faz com que a gente se comporte da forma como a gente gostaria de se comportar, ainda que a gente não tenha isso impresso em nós. Então, por exemplo, o que é muito comum aparecer? A impaciência, né? Pessoas que são impacientes, não tem saco com o outro, não tem saco para besteira, não tem saco para o óbvio, por aí vai, né? Então, assim, o que é que a gente faz? A gente olha para aquele ser humano como um ser humano, de coração para coração, e entende que ele está fazendo o melhor que ele pode. Agora, qual é o melhor que eu posso? O que é que eu posso fazer que eu vou me sentir melhor e muito provavelmente eu vou fazer o outro se sentir melhor? Tipo, que eu falo para a gente usar a terapia comportamental enquanto a gente não tem outras ferramentas, né? Medo de cachorro. O que a terapia comportamental faz? Pega a pessoa que tem medo de cachorro, pega um cachorro e sai com ela. Porque quando ela percebe que não acontece nada, dependendo das ações que ela tenha, ela começa a mudar o comportamento dela, tá? Gente, isso é científico, nada do que eu falo aqui é achismo, tá? É tudo científico, tudo comprovado, tudo estudado. Então, isso que eu estou falando para vocês faz parte da terapia comportamental. Então, hoje vocês não têm as ferramentas necessárias para para ressignificar, mas eu posso fazer isso através do meu comportamento. Então, a impaciência, eu vou trabalhar a minha paciência, né? Por que eu sou impaciente? Essa semana, Rô, foi muito engraçado, porque assim, eu moro num condomínio de casas, tá? E aí, obviamente, né, a imensa maioria das pessoas tem cachorro. E tem um vizinho nosso que a mulher dele tem fobia de cachorro e tal. Minha cachorra, ela escapou. Meu filho deixou o portão aberto e ela escapou. E ela é extremamente dócil, assim, sabe esse cachorro que você dá na cara dela e ela continua lá abanando o rabo? Pronto. Essa é Blue. E aí ele me escreveu um texto imenso, dizendo que eu tinha que ser mais responsável, que eu tinha que prender meu cachorro, que não sei o que lá, que isso oferece um dano muito grande para a família, que a mulher dele tem trauma, que ela ficou muito nervosa, que ela passou 2 horas chorando e que não sei o que, não sei o que. Primeiramente eu pedi desculpa, né? Porque meu cachorro fugiu, realmente eu tenho que cuidar de manter ele preso. Mas que
que acontece toda hora, né? Mas beleza. Aí passou, só que tem vários cachorros vira-lata que anda pelo condomínio. Não é de ninguém, sabe? São cachorros de rua que eles entram dentro do condomínio, porque os condomínios aqui, eles têm muro de cerca-viva. Então, os cachorros vão passando, né, dentro dessas cerca-viva. Aí, eu esperei, tirei fotos de dias diferentes, de cachorros diferentes. E aí, depois, eu mandei para ele. Eu falei assim, olha, sabe por que eu tô te mandando a foto desses cachorros? Porque você não tem com quem reclamar que esses cachorros estão andando no meio da rua. Mas o que eu queria falar com você é sobre autorresponsabilidade. Fobia é tratável. Se você mora em um lugar onde você sabe que você vai conviver com animais, porque um condomínio de casa, você está muito mais suscetível a conviver com animais do que um condomínio de prédio. Então, eu sugiro que você não encare que o problema é do outro que não prendeu o seu cachorro. Você também pode se tratar. Então, muitas vezes, a gente transfere essa responsabilidade. E aí, sabe o que aconteceu? Na hora, ele não me respondeu. E aí, passou 2 dias, ele me respondeu, me agradecendo, dizendo que refletiu muito sobre aquela mensagem que eu tinha passado para ele e que realmente ele conversou com a esposa e ela ia procurar uma terapia para tratar isso. Então, muitas vezes, é mais fácil a gente dizer assim, prende seu cachorro, sua irresponsável, do que eu ir tratar a minha crença limitante, a minha fobia, eu ir tratar uma crença comportamental. Então, a gente terceiriza muito as culpas, tá? Eu aprendi isso em PNL, né? Eu não tenho formação como Rode, de psicologia, nem de coach, nem na coach eu só fiz como aluna. Mas, assim, a autorresponsabilidade é muito importante para a gente não terceirizar os nossos problemas. Então, sabe? Eu não consigo vender. Nossa, eu sou muito boa cozinheira, eu faço bolos incríveis, mas eu não vendo. Então, é por isso que eu não vou empreender. Cara, quem disse para você que você não vende? Quem disse que você não pode aprender a vender? Então, a partir do momento, meu pai diz o seguinte, eu faço tudo em casa, tá, gente? Eu mexo em eletricidade, eu pinto, eu aplico textura, eu faço o pereirão! Tudo! Eu já consertei ar-condicionado, eu já consertei máquina de lavar roupa, tudo! Porque o meu pai diz o seguinte, se outro ser humano pode fazer, eu também posso. A gente é da mesma raça. É a mesma espécie. Então, se um eletricista pode fazer, eu também posso. Ainda mais hoje, gente, com a internet. Aí você vai lá no YouTube, bota lá, como fazer uma ligação elétrica assim. Tem 550 vídeos. Eu assisto 3 e vou fazendo. Sabe? É lógico que tem coisas que tem um conhecimento, né? Tipo, ser médico. Eu não posso assistir 3 cirurgias no YouTube e ir lá operar alguém, né? Mas o que a gente está falando aqui, do nosso caso, do nosso empreendedorismo, de vencer as crenças, de saber fazer, cara, você não sabe de vendas? Vai lá, vai no YouTube da Luíse, vai no YouTube de várias outras pessoas que falam muito bem sobre vendas e vai começando a aprender sobre aquilo. Porque se a Luíse pode fazer, você também pode fazer. Só que a autorresponsabilidade precisa atuar. A gente precisa ser dono do nosso destino. Já calei minha boca, Rô, vai. E ser bom do próprio destino é desenvolver inteligência emocional, porque a inteligência emocional faz com que a pessoa gere nela a crença de capacidade. Porque se ela não tiver a crença de capacidade desenvolvida, ela não vai ser capaz de olhar no YouTube e dizer, eu vou conseguir fazer esse troço elétrico aqui, eu vou conseguir mexer. Pronto, aí na hora que ligar o disjuntor, queimou tudo, né? Por quê? Exatamente. Porque é crença que está por trás da capacidade. Eu não tenho a capacidade, né? E mulheres, quero dizer uma coisa para vocês. Não ter a capacidade não é uma característica nossa. Não é. A característica nossa é merecimento.
Então, às vezes, a crença de capacidade está camuflada pela crença de merecimento. É como se eu não me sentisse merecedora de saber aquilo, de fazer aquilo. Então, nós estamos com a crença de merecimento sempre na corda bamba. E muitas vezes camuflada pela crença de capacidade. Ah, eu não consigo. Olha, eu já tentei de tudo, não fiz. Tira a palavra tentar da sua vida, pelo amor de Deus. Eu já fiz de tudo, é uma história. Eu tentei, é péssimo. Então, assim, o que é tentar? É você dizer para o teu cérebro o seguinte, ó, eu tentei, não deu certo, a culpa não é minha, que não é culpa também. Tira a palavra culpa da sua vida, bota a responsabilidade. Por quê, gente? Culpa é peso. Culpa eu vou carregar comigo. Responsabilidade não, ela existe em mim. Cara, sou responsável por essa bagaça. Então, só eu posso mudar essa bagaça. Simples assim. Se eu não for responsável, eu vou ter que pedir ajuda para quem é responsável. Ei, responsável, você deixa eu mudar? Você deixa eu fazer? Não, puxa para você a responsabilidade, assuma isso. Agora, como é que a gente faz isso? Mudando os nossos hábitos. Pense o seguinte, gente. O hábito, ele é um looping. O que é esse looping? Existe um hábito porque existe um gatilho alimentado por uma rotina para conquistar uma recompensa. É para isso que existe o hábito. Para que você tem um hábito X, Y e Z? Porque você quer uma recompensa daquele hábito. Muitas vezes a pessoa não sabe nem qual é a recompensa, mas ela quer uma recompensa. E como é que eu tenho esse hábito? Alimentado por uma rotina. Todo dia eu faço aquele negócio para obter uma recompensa. E acontece estimulado por um gatilho. Então, por exemplo, tem um vídeo muito legal que eu não trouxe para vocês, eu trouxe um outro vídeo, que é o vídeo do hábito. Mas eu prometo trazer ele no nosso curso. É o seguinte, todo dia à tarde, 3 horas da tarde, o cara olhava no relógio, 3 horas da tarde, e está na hora do meu cookie. Subia, ia para a lanchonete da empresa e ficava lá comendo o cookie dele. Acabava, descia, ia trabalhar. Todos os dias ele fazia isso. Um dia ele falou o seguinte, vou mudar esse negócio. Ele passou a ir, olhava 3 horas, em vez de ele subir para comer o cookie, ele ia para o cafezinho e tomava um cafezinho. Ele eliminou 5 quilos e ele batia papo naqueles 5 minutinhos de cafezinho. Qual era a recompensa dele? Socialização, ele queria se socializar. O gatilho era o horário. A rotina, comer cookie todo dia. Então, quais são os hábitos que nós temos que disparam um gatilho, acionado esse gatilho, alimentado por uma rotina para encontrar uma recompensa? Por exemplo, isso é muito da mulher, né? De pesar tantos quilos. Não vem falar de emagrecer, não, galera. Que perder, o cérebro corre, foge. O cérebro não quer perder nada. Então, se você diz, eu quero perder 2 quilos, ele vai dizer, cadê que eu vou achar? Então, eu peso 70, quero pesar 68, é isso, tá? O cérebro quer entender isso, que ele não vai fazer nada de perda, ele vai fazer de ganho, mas não de ganho de peso, ganho de resultado, tá? Então, acho que esse é o meu problema, hein? Hã? Acho que esse é o meu problema, hein? Aí, ó, acabaram. Organizações Tabajara, seus problemas acabaram. Eu vou começar a falar que agora eu quero ganhar da balança. Boa, boa, essa é boa. Então, galera, quero pesar 68. É muito mais fácil, né? De repente, a recompensa, falar, nossa, hoje eu malhei, tal. Vou... Ai, desculpa, gente. Vou comer um chocolate. Só que o prazer do chocolate é o mesmo da malhação, o mesmo. Serotonina, dopamina, é o mesmo prazer que dá. Mas, entre malhar e comer o chocolate, vou comer o chocolate, né, galera? Não!
E chocolate, gente, não pode... Vamos parar com esse negócio da gente trazer uma recompensa para a gente. Lembra do looping, né? Para a gente trazer uma recompensa do eu mereço. Lembra que eu falei da crença de merecimento da mulher? Aí fala, hoje eu mereço. Vou para o shopping, vou comprar um sapato, vou comprar uma bolsa, vou passear no shopping, ou mereço. Gente, isso é ganho secundário. Não é que a gente não mereça, a gente merece. A gente só não pode trazer isso como forma de recompensa, de ganho secundário, para abafar um buraco emocional, tá? Então, o merecimento não passa por aí, ok? Muito bem. Gente, eu estou falando tudo isso, o que tudo isso tem a ver com empreendedorismo, né? Tem tudo a ver com empreendedorismo. Porque a forma como eu lido é que vai fazer toda a diferença. Então, veja bem, qual é a primeira coisa que acontece quando a pessoa vai empreender? Qual é a primeira palavrinha que vem muitas vezes? Não vou generalizar, que quando a gente generaliza, a gente torce. Mas muitas vezes a palavrinha que vem é medo. O medo está ligado lá ao emocional. Tem medo do quê? Medo de não dar certo, medo de jogarem na minha cara, medo de gastar meu dinheiro, medo de não ser a coisa certa a fazer, medo de apostar numa coisa que não é boa, não dá certo. Então, gente, qual é o antídoto do medo? Conhecimento. Por quê? O medo, ele não é cultural. O medo, ele é biológico. Ele existe dentro da gente, graças a Deus. Por isso que a gente não atravessa a rua de qualquer forma, por isso que a gente não coloca a mão numa vela acesa, graças a Deus. Quando é que o medo não é legal? Quando ele paralisa. Quando ele nos impede de avançar, de fazer aquilo que a gente vai fazer. Porque, pessoal, o risco no empreender vai existir. Não existe nada 100% seguro. Não existe. Vai ter risco. Para isso, você é empreendedora, porque senão você ia continuar sendo CLT, ia continuar sendo colaboradora. Por quê? Porque CLT colaboradora não tem esses medos, tem outros. Será que amanhã eu estou empregada? Será que? Mas não é um medo seguinte, cara, amanhã eu tenho conta para pagar. E aí eu tenho aquela meta para cumprir de venda. E aí eu tenho que fazer as minhas finanças. O que é pessoal? O que é empresa? Nós temos outras preocupações que um colaborador não tem. Só que tem uma coisa chamada risco calculado. Mas o risco calculado só vem a partir do conhecimento. Então, eu tenho que conhecer qual é o nicho que eu estou empreendendo. Porque muitas vezes, gente, quando a gente fala de oportunidade e de necessidade, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas empreendem por necessidade, mas também por aproveitar a oportunidade dentro da necessidade. Não há problema nenhum empreender por necessidade, mas não tem que ser a única saída, não tem que ser a válvula de escape. Isso tem que ser um desejo teu. Fala, cara, eu quero empreender. E você tem que saber por que você quer empreender. Qual é a área que você quer empreender? O que você conhece desse empreendimento? Porque o conhecimento, ele é o antídoto do medo. E aí o que acontece é que eu vou talvez aproveitar uma oportunidade dentro de uma necessidade que eu tenho com o conhecimento X para fazer Y. Isso tem que estar claro. E para isso a gente tem que ter metas estabelecidas. E não é meta na cabeça, não, é meta no papel. É saber onde eu estou hoje, onde é que eu quero chegar, como é que vai ser a minha jornada, qual é o plano de ação que eu tenho, quais são os meus impedimentos, no que eu sou boa e o que é que quem eu preciso trazer para perto de mim com qualidades que eu não tenho que me complementam. Tudo isso faz parte do empreendedorismo.
Empreender significa a gente olhar para um negócio e a gente ler esse negócio. A gente precisa ter um conhecimento para ler. A gente vai aprendendo na jornada? Claro que a gente vai aprendendo na jornada, óbvio. Porque, gente, olha, empreender é uma minoria. A nossa cultura traz uma cultura de colaboradores, de funcionário. A gente tem um número pequeno de empresários, porque ou eles vêm já de uma linhagem, né? Ou porque aquilo já está embutido na veia dele. São as duas grandes possibilidades que existem. E a terceira aqui fala, cara, ó, não quero trabalhar para ninguém, eu agora quero ser livre. Cuidado com isso. Porque não trabalhar para ninguém, porque eu não quero ter horário, não quero ter chefe, é ilusão, tá? Você tem chefe, sim, o chefe é teu cliente, e aí pode ter certeza que ele exige. A gente tem horário, sim, porque a gente trabalha muito mais. Então, cuidado com liberdade. Liberdade, gente, é um valor para mim, tá? Vocês vão descobrir o valor de vocês no nosso curso, vocês vão descobrir os valores de vocês, que tem uma ferramenta muito legal sobre valores. Então, liberdade é um valor muito importante para mim. Mas o que é que eu entendo como liberdade? É eu saber que no meu negócio, o meu horário, ele é feito mais ou menos da forma que eu quero. Então, por exemplo, eu sei que na parte da manhã eu destino para coisas pessoais, tarde e noite para cliente. Mas se eu tiver um cliente de manhã, eu vou dizer não para ele? Provavelmente não. Eu vou ajustar. Porque ele que é meu patrão, ele que me paga, ele é meu chefe. Até eu chegar no lugar que eu quero, eu ainda fico refém. Então, gente, fazer aquilo que a gente gosta é maravilhoso, mas nem sempre é possível fazer só o que se gosta. A gente deve fazer aquilo que tem que ser feito para a gente chegar onde a gente faz porque gosta. Não dá para começar já fazendo aquilo que a gente gosta. Tem pessoas que já trabalham, já empreendem porque vêm de família, né? Eu conheço várias pessoas que empreendem no negócio de família e que são profundamente infelizes. Não querem fazer isso. Querem até empreender, mas em outro ramo. E o que o cara fala para o pai, fala para a mãe, gente? Entende? Então, precisa estar muito fortalecido para fazer essa transição. Então, isso é o quê? Inteligência emocional. Tá? Eu quero dar essa dimensão para vocês, né? Aproveitando E aí... o gancho do medo, Oi. muitas pessoas me perguntam o seguinte: Luiz, eu tenho medo de gravar vídeo, eu tenho medo de vender, eu tenho medo. Tem uma aluna muito querida, Silvia, que está online aqui. Silvia é médica, mas ela também é empreendedora. E aí ela fala o seguinte: Luiz, eu sou tão desinibida no consultório, eu pergunto, eu falo com meus pacientes, e aí quando chega na hora da venda, né, que é no negócio dela, que é um negócio de tecnologia, aí eu sou toda travada, tenho medo de perguntar e etc. Então, é exatamente isso que você falou. O conhecimento faz uma grande diferença. Por quê? Porque ela tem certeza que ela é uma boa médica. Mas ela também tem certeza que ela é uma péssima vendedora. Então, quando ela está lá, e aí a gente fala muito da dor do cliente, né? Vamos ser a dor do cliente. Cara, ela, por ser médica, já tem anos-luz na frente de muita gente, porque ela já sabe investigar a dor. E aí eu falo para ela, você tem que ter consciência de que você também é uma boa vendedora. Então, tem duas coisas que eu digo que liberta em relação a medo: treino e conhecimento. Então, tem medo de gravar vídeo? Grava 500 milhões de vídeos. Até você dizer, gostei. Agora eu sei gravar vídeo. Eu vou dar, na minha aula de amanhã, eu vou dar uma técnicazinha para aprender a gravar vídeo, tá, gente? Mas prática. E 2, ter conhecimento. Porque quando eu domino aquele assunto, eu crio muito mais confiança. Então, tá inseguro em relação a alguma coisa? Vai estudar.
vai Exato. estudar e vai praticar, tá? Essas duas coisinhas vão fazer você ganhar muito mais confiança em relação àquele tema, tá? Então, só vou Exatamente. pegar esse gancho do medo aí da Rô. Show. Treino é treino, jogo é jogo. Daí. E tem uma coisa importantíssima, Silvia, que é o seguinte: existem algumas profissões que parece que como se elas estivessem fora dessa coisa da venda, do marketing digital. Então, ó, medicina, psicologia, a área da saúde, de um modo geral, é uma área em que nenhuma de nós foi preparada para se vender. E parece que isso é horrível, porque parece que a gente está mendigando cliente-paciente, né? Então, fala, cara, se essa médica, ela está aqui na rede social fazendo isso, ela não deve estar bem das pernas. Se essa psicóloga está fazendo isso, é porque o negócio está esquisito. Gente, ó, a gente precisa tirar isso da nossa vida, que é o seguinte: tu sabe quem tu é. Só você sabe quem você é. Ninguém mais sabe de fato quem você é. E é essa Silvia que precisa se mostrar. É essa Silvia que precisa se tornar imprescindível para as pessoas. As pessoas vão dizer, cara, eu quero a Silvia. Entende? Então, a Luísa vai falar sobre isso amanhã, mas, gente, fique atento amanhã, porque tem profissões, que, principalmente da área da saúde, parece que não foram feitas para esse momento que a gente vive hoje, porque o marketing digital, ele era para acontecer nessa velocidade daqui a 1, 2 anos. Antecipou tudo. E aí, neguinho caiu dentro, né, para aprender, para fazer ensaio e erro, teste, pergunta e caixinha, não sei o quê, e vai aprendendo junto. E nessa, nós também embarcamos como profissional da área da saúde, né? Porque você tem teleatendimento, eu também tenho teleatendimento, né? Então, assim, a gente também entrou nessa. Então, pessoal, é importantíssimo mesmo isso que a Luísa falou. Então, amanhã muita coisa legal vai acontecer. E eu quero dizer o seguinte: vai ter uma técnica de vídeo, mas olha, eu costumo dizer uma coisa, gente, que para mim é muito importante. Você sabe o que me faz ir para a rede social? O que me faz fazer vídeo? O que me faz fazer stories? O que me faz fazer postagem? É saber que pelo menos uma pessoa eu toco. Uma pessoa eu posso contribuir positivamente na vida dela. É saber que eu não tenho o egoísmo de guardar o conhecimento para mim, que eu posso transferir esse conhecimento. E nessa transferência, eu posso contribuir positivamente na vida daquela pessoa. Então, Silvia, me perdoe o termo, eu estou cagando para o povo que pensa X ou Y. Sinceramente, gente, estou cagando. Não me interessa, não me interessa. Porque enquanto tem uma pessoa que está, de repente, falando, eu só lamento, porque eu sei que aquela pessoa precisa mais de mim, eu sei que ela precisa mais de mim do que ela mesma sabe. Então, ok. Escolhas, a vida é feita de escolhas, né? E a escolha traz a autorresponsabilidade. Eu faço uma escolha e eu vou receber o ônus e bônus dessa escolha. Simples assim, né? Então, pessoal, ó, e o que acontece é o seguinte: muitas vezes, na hora de empreender, o que acontece é que a gente fica, às vezes, meio insegura, porque existe uma coisa chamada expectativa. E aí fala assim, cara, mas a expectativa daquela pessoa é alta e eu preciso corresponder àquela expectativa. Se você pega a expectativa e coloca em você, tudo muda. Você tem que corresponder às suas expectativas. Saber que você está fazendo um trabalho consciente, mas porque assim, ó, se você pega a satisfação é igual à realidade maior do que a expectativa. Mas não é a realidade do que a pessoa pensa, é a visão que eu tenho sobre aquilo. Eu não vou gerar expectativa, eu vou gerar expectativa em mim. Eu tenho a expectativa
Por exemplo, eu tinha a expectativa de chegar aqui e dar o meu melhor. Eu tinha a expectativa de ser agradável para vocês. Eu tinha a expectativa de chegar aqui e contribuir com vocês. Eu tinha a expectativa de fazer com que esse momento fosse um momento bacana e gostoso para vocês. Essa era a minha expectativa. E essa expectativa passava só por mim. Em momento nenhum eu falei assim, gente, a minha expectativa é que vocês gostem. Porque se eu colocar minha expectativa em vocês, eu vou ficar louca. Porque uma gosta, a outra não gosta, uma acha assim, a outra acha assado, a outra acha... Então, gente, a expectativa é na gente. Eu tenho a minha expectativa em relação a, tá? Então, com isso, eu subo o sarrafo, eu subo a minha régua, eu coloco o meu conhecimento lá em cima para eu fazer o meu melhor. Mas é porque eu tenho as minhas expectativas. Ok, pessoal? Até aqui tudo bem, tudo certinho, nenhuma dúvida. Vocês estão tão quietinhas que eu não estou conseguindo entender. É que está tudo jóia, porque está tudo muito claro, é porque não está nada claro, é porque deu um bolo só. Me fala aí, tá tudo belezinha? Certinho. Show. Rô, No eu acho só chat, tem legal alguma coisa? colocar o que você estava falando mesmo dessa questão das expectativas, que eu acho que quando se trata de empreendedora, a gente, como mulher, acho que mais do que isso, as nossas expectativas é de ser a super-heroína, né? Que a gente vai conseguir fazer 1 milhão de coisas. E a gente tem que entender que a gente tem as nossas limitações, que a gente tem que buscar aperfeiçoar, que é claro que a gente vai precisar fazer de tudo no início mesmo, mas que vai ter aquilo que a gente vai ser melhor. Uhum. Mas que a gente vai precisar vender, que a gente vai precisar cuidar do dinheiro. Então, assim, que a gente tem que ter essa percepção em que a gente é bom realmente, mas que a gente realmente vai precisar fazer um pouco daquilo que a gente não gosta. A gente só precisa fazer a gestão das nossas emoções e ter a inteligência emocional realmente para cuidar disso. Exatamente, perfeito, Lu. E aí, gente, pegando essa fala da Lucila, é o seguinte, nós somos diferentes, lembra que eu falei lá no início? E aí a gente, cara, a gente tem pessoas que são mais dominantes, outras são mais falantes, outras são mais introspectivas. Então, existem comportamentos diferentes. E a gente, é legal que a gente identifique isso para a gente trazer as pessoas para o nosso lado e traz como um complemento. Aquilo que eu não sou boa, eu vou trazer como um complemento. Por quê? É simples. A gente tem que focar naquilo que a gente é boa. Onde a gente foca naquilo que é boa, a gente leva para alta performance. Quando a gente foca naquilo que a gente não é boa, a gente traz para mediocridade. E ponto. Então, é focar naquilo que você é bom e buscar ajuda naquilo que você não é muito bom. Tá? Então, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo que eu posso, que eu acho muito legal. Pense num trio maravilhoso. Luiz, eu e Lucila. Eu e Luiz, a gente tem um jeito parecido. A gente é mais extrovertida, mais tal, tal. A Lucila é mais centrada, mais equilibrada, mais tranquila, né? Então, gente, a Lucila é a mulher do dinheiro, a Lucila é a mulher das finanças, a Lucila é a mulher da planilha. Não me bota sentada para fazer planilha. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer, tá, gente? Porque é aquilo que eu falei. A gente tem coisa que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer. Eu vou fazer. Mas eu gosto? Não, não gosto. Mas aí eu tenho a Lucila. Opa, Lucila, eu posso lançar a mão dela? Posso. Entende? Então é isso, pessoal. É a gente dar foco naquilo que é bom, que funciona. Ó, eu sei que a gente já avançou um pouquinho no horário, mas eu quero trazer rapidamente uma ferramenta aqui para vocês. Depois, lá no grupo, pessoal, eu ajudo vocês na ferramenta, tá? Se alguém tiver alguma dúvida. Todo mundo tem papel e caneta aí? Peguei esse pessoal com a boca na botija. Selma falou o seguinte aqui no chat. Eu acreditava que eu tinha inteligência emocional, mas hoje eu acredito que não. Por quê, Selma? Por que você acha que não tem? Por que você reconheceu que não tinha? Contem pra gente, Selma.
Não disfarça não, que eu sei que você tá aí, hein? Fala, Selma. Fala de áudio. Não quer aparecer? Tá Verdade. bom, mas fala com áudio. Então, fugiu. Selma, meu amor. Enquanto a Selma aparece aqui, Oi, Oi, boa noite. boa noite. Eu não sei se vocês me ouvem. Estão me Estamos ouvindo, ouvindo. claro, né? Estão estamos respondendo. sim. Não, é que é assim, é porque realmente eu me desestabilizei. Eu sou como a Lucila, que é a pessoa responsável pela área financeira, né? E eu sempre lidei com muita tranquilidade, né? E eu acabei de crer que essa minha tranquilidade era toda farsa quando a gente realmente entrou nesse sistema agora, nesse problema da pandemia e tudo degringolou de uma forma tão avassaladora assim que realmente eu me questionei, né? Então, por isso que eu digo assim, eu acreditava que tinha, mas eu estou vendo que o negócio não é bem assim, desse jeito, né? Então, é mais nesse sentido, sim, porque É. eu nunca tinha sido exposta a uma situação tão caótica como a maioria do mundo foi, né? Uhum, Então, aí eu comecei a duvidar. É isso. uhum. Olha, Selma, entendo demais, né? E eu, como psicóloga, posso te dizer que vi tudo isso em loco, né? Eu tenho, né, a oportunidade, eu faço parte de um projeto de pessoas carentes, não é? A gente tem um grupo de 100 psicólogos que a gente deu assistência desde o início da pandemia, a gente ainda dá assistência de forma voluntária, fazendo o acolhimento com uma sessão. E eu posso dizer que esse teu sentimento é um sentimento muito generalizado, né? Porque trouxe à baila muitas situações. Porque até então, Selma, o que acontece? As nossas vidas, de um modo geral, eram preenchidas, né? Teoricamente eram preenchidas. A gente saía, atendia, trabalhava, voltava, tinha aquele outro ritmo. De repente foi colocado dentro de casa e muita coisa foi confrontada, né? E aí, nesse momento, eu costumo dizer para as pessoas que foi exatamente nesse momento que as pessoas descobriram que não se conheciam, não conheciam seus filhos, não conheciam os seus cônjuges. Então, muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu. Então, eu entendo demais essa sua fala, esse seu sentimento, e como é importante inteligência emocional, principalmente para lidar com tudo isso, porque o que acontece é que, quando você fala de avassaladora, muitos sentimentos foram avassaladores, muitas situações foram avassaladoras, muitas situações foram confrontadas de forma muito dura, né? Então, eu entendo demais isso e sei, e como sei de tudo isso que aconteceu e ainda tem acontecido, né? Em termos de casamento, de relacionamento de modo geral, em termos de trabalho, enfim, avassalador, realmente foi avassalador. Então, mais do que nunca, a gente precisa realmente desenvolver a inteligência emocional, mas a gente só consegue fazer isso com autoconhecimento. A gente precisa se conhecer mesmo, precisa ter coragem de olhar para dentro, de saber o que está sentindo, de assumir, de reconhecer, de nomear as emoções. Estou com raiva sim, estou puta da minha vida sim, sabe? Isso está sendo muito ruim. Reconhecer, verbalizar e entender o que é isso que está acontecendo. É muito saudável que isso possa acontecer, tá? E o que você precisar, conte comigo, tá bom? E aí, pessoal, seguinte, ó. Selma, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu só abri o áudio que eu ia agradecer. Tá bom. Não, tranquilo, eu só queria saber se estava tudo bem. Gente, é o seguinte, vamos fazer uns quadrantes assim, ó. Traça uma linha na horizontal e uma linha na vertical. Tá? Querem que eu faça aqui para mostrar para vocês?
Não, uma cruz. Uma cruz, uma cruz. Deixa eu botar aqui, eu vou fazer aqui para mostrar para você. Pronto, né? Ih, tá vendo nada? Uma cruz. Bom, o quadrante superior à tua esquerda, você vai escrever o que você quer. Quadrante superior à sua esquerda, o que você quer. Quadrante superior à sua direita, o que você não quer. Quadrante superior à direita, o que você não quer. Quadrante inferior à esquerda, o que você quer conseguir. Quadrante inferior à direita, o que você quer evitar. Pode ser que você não tenha todas as respostas hoje, tá? Mas o que eu gostaria que vocês completassem esse exercício e depois eu vou falar rapidamente de um plano de ação, tá? Para vocês já saírem daqui com uma ferramenta e com uma ação. Então, eu vou fazer agora, vou aplicar o exercício em vocês, tá? A primeira pergunta que eu vou fazer é, lembra que o quadrante superior à esquerda é o que você quer? O quadrante superior à direita é o que você não quer, o quadrante inferior à esquerda é o que você quer conseguir e o quadrante inferior à direita é o que você quer evitar, tá? Então, agora eu vou fazer a pergunta para você. O que é que você tem e você quer preservar? Que é o que você quer. É o primeiro quadrante da esquerda lá em cima. O que é que você tem e você quer preservar? Aí você vai escrever lá no quadrante o que você quer. O que você tem? E fala assim, cara, eu tenho isso e quero continuar tendo. O que é? À vontade, tá? Coloca aí uns 3, 4 itens. Ok? Posso seguir? Pode. Muito bem. Agora, o que é que você tem e você quer eliminar? É lá naquele quadrante superior à direita que diz o que você não quer. Então, o que é que você tem? E você fala, cara, eu não quero ter mais isso, eu quero eliminar isso da minha vida. Isso você vai colocar no quadrante superior à direita, onde está escrito o que você não quer. Ok? Agora nós vamos para o quadrante inferior à esquerda. O que é que você não tem e você quer conseguir? Quadrante à esquerda inferior. O que é que você não tem e quer conseguir? Agora a gente vai para o quadrante à direita inferior. O que é que você não tem e você quer continuar não tendo? Isso é no quadrante inferior à direita, onde está escrito que você quer evitar.
Ok? Alguém precisa de ajuda para algum quadrante? O último eu não sei, não. Não sei o que eu não tenho e não quero. E quero continuar não tendo. Não consegui Tá. pensar em nada. Tipo, vou dar alguns exemplos, não sei se encaixa para você, tá? Eu não tenho e quero continuar não tendo. Eu não tenho preguiça e não quero ter. Eu não tenho ganância e não quero ter. Tá bom. Já sei. Tá? Esse é um exemplo. Muito bem. O que vocês vão fazer de tarefa, né? Vocês vão pegar o quadrante do que você não tem e você quer conseguir e você vai montar um plano de ação. Por exemplo, eu não tenho e quero conseguir, sei lá, segurança. Outro exemplo, eu não tenho e quero conseguir tempo. Eu não tenho e quero conseguir dinheiro. Eu não tenho e quero conseguir empreender. Tudo isso é muito subjetivo, muito vago. Aí vocês vão pegar um plano de ação e vocês vão esmiuçar isso. O que vai ter que ter no plano de ação? O que vocês vão fazer para alcançar isso? De forma detalhada, tá? O que você vai fazer para alcançar isso que você escreveu? Isso que você escreveu precisa depender de você. Se depender de outra pessoa, você não vai conseguir colocar em ação, tá? Então, precisa depender de você. Isso precisa estar no positivo, que é o que você não tem e você quer conseguir, tá? Se, por exemplo, alguém colocou lá um exemplo, né? Quero parar de fumar. Aí você vai substituir isso pelo que você quer, não pelo que você não quer. Quero ter uma vida saudável, por exemplo, tá? A gente não está falando de objetivo ainda, a gente está falando só de plano de ação para vocês já entrarem em ação para ir em busca do que vocês querem, tá? Então, o que vocês vão fazer? Quando vocês vão fazer? E como vocês vão fazer? O que, como e quando. O quando é dia, mês e ano. Prazo. Exatamente. E aí o prazo é o seguinte, ó. O que eu não tenho, o que eu quero X para conseguir. Ou eu vou colocar até dia 20 de julho de 2021, ou eu vou colocar a partir de. Então, tipo, eu não tenho e quero conseguir. Um exemplo, tá? Ir à academia. Eu vou à academia até 20 de julho? Eu vou quando? Amanhã, dia 8 de junho, eu estou na academia, tá? Então, eu preciso entender que data é essa de limite eu dou para mim. Ou eu vou conseguir alguma coisa até aquela data, e aí eu vou colocar um plano de ação para alcançar aquilo naquela data, ou eu vou começar alguma coisa numa data X. Ficou claro isso, gente? Sim. Ficou? Show. Qualquer dúvida pode me perguntar à vontade no nosso grupo, tá, pessoal? À vontade mesmo, tá? Na hora que a gente abrir, que a gente está abrindo às 3 horas da tarde, coloca lá perguntas de vocês e joia, Selma, e eu respondo com o maior prazer, tá? Gente, alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer por vocês que eu não fiz ainda? Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar ou de perguntar que eu não tenha dito? Sim ou não? Não? No chat, deixa eu ver aqui a galera no chat, no bate-papo. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, né? Então, beleza, pessoal. Vou passar a palavra para a Luísa, que ela vai fechar a nossa noite.
E eu já quero dizer que amanhã eu estarei aqui com vocês, com a Luísa e com a Lucila, para a nossa aula de vendas, que vai ser demais. Tenho certeza que vai ser incrível. E eu vou estar aqui com vocês para aproveitar tudo, ok? Um beijo para vocês, carinhoso. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho de vocês, viu? Rô, muito obrigada aí pela tua aula. Lucila, coitada, ela mora em Portugal, tá aí 4 horas na nossa frente, então a bichinha morrendo de Tem que sono. comprar uma. Eu achei que eu não ia aguentar, tô firme e forte. Arrasou, Lucila, arrasou. Meninas, amanhã a gente vai ter a nossa aula de vendas, tá? O que a gente vai falar? A gente vai falar principalmente sobre vendas nas redes sociais. No curso, a gente também vai falar muita coisa de presencial, mas na Semana da Empreendedora eu vou focar muito, porque o tempo é muito reduzido, então eu vou focar muito em vendas pelas redes sociais, tá? Como você cria seu público, como é que você aborda, como é que você faz para gravar vídeos, para explicar, para tocar o coração da sua clientela, venda de experiência, enfim, muito conteúdo bacana amanhã, tá? Então, espero vocês de novo amanhã também. Muito obrigada pela audiência de hoje. Tchau! Tchau. Tchau, pessoal! Boa noite.